Palavra de Deus, hoje o Senhor nos trouxe à frente no livro de Jó. Livro Amém. de Jó, capítulo 42. Glória a Deus. Jó 42, irmãos, onde diz a palavra: Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer-lhe sacrifícios. Onde diz: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de Jó, não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Paramos aqui. Amém? O mais interessante desta palavra, irmão Jefferson, Sim. ouvintes, Glória a Deus. amigos, irmãos, é que Deus, Ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. É verdade. Nós vivemos numa terra onde a justiça quantas vezes é comprometida, mas perante Deus, não. A todos que estão debaixo de insatisfações e de injustiças, esta palavra veio para corrigir a termologia do que está errado sobre os teus termos. Onde estiver arbitrariedade, onde estiver ilegalidades, onde a terra não conseguiu reunir provas para te justificar, estando você debaixo do átrio da verdade, da cobertura, bendito Senhor, Amém, da Senhor. equidade, o Espírito Santo manda profetizar sobre toda a igreja Glória a que Deus. aquilo que está fora do alcance da tua mão, mas que é teu, Deus está movendo o mundo espiritual por esta palavra agora. Amém. Ainda que a terra não tenha provas para apresentar, Glória a Deus não precisa do que é físico e de matéria orgânica ou mesmo Glória a Deus. matéria-prima para que ele seja Deus. Eu sinto o operar de Deus Glória a Deus. sobre a vida de centenas de milhares de ouvintes. Amém. Glória Onde a Deus. está agora o confronto maior do inferno contra a tua vida? Porque, irmão, aqueles homens acreditavam estar certos, julgando Jó segundo aquilo que sobre ele veio, irmão. É verdade. Meu querido irmão Jefferson. Mas eles não entendiam os caminhos do Criador Glória sobre a a Deus. vida do teu irmão Jó. É por isso que antes de julgarmos qualquer situação, por mais que o nosso achismo nos diga que pau é pau, pedra é pedra, que 1 mais 1 é 2, por mais que a lógica Glória te a Deus. diga que ali tem culpa, não julgue o teu irmão. Porque se você for achado Glória a Deus. culpado diante de Deus por não ter reunido antes de mais nada a totalidade que forja aquele assunto e ter sido precipitado em lançar alguém no cepo da tua solidão, da tua condenação, Glória a Deus. a força da tua justiça, errando pela abrangência do teu olhar, te trará sobre você este tipo de maldição É verdade. que caiu sobre Elifas, o temanita, e sobre os seus companheiros, porque eles julgaram alguém que estava debaixo de um assunto que era só de Deus e do próprio inimigo, Segredo. do próprio inferno. Existem Glória a Deus. tantos mistérios entre os céus e a terra Glória que a Deus. que nem mesmo, irmão, Salomão, com toda a tua sabedoria, conseguiria galgar. Existem Glória a Deus. pontos sem acessos É verdade. para a inteligência humana. E nós Glória só a Deus. conseguimos, aleluia, acessar com muito jejum e com muita oração. Glória a Deus. Não julgue o teu irmão. É a mensagem desta palavra na Amém. manhã deste dia. Seja firme,
forte, constante e sempre de paz. Não jogue ninguém fora, não desista de ninguém, porque Deus nunca desistirá de você. Você viu o que Deus falou aqui? Não adianta vocês sacrificarem o melhor bezerro, o melhor carneiro. O teu melhor se tornou pior porque você apresentou a acidez do teu achismo contra alguém que eu amo, alguém que já estava sobrecarregado das dores do inferno e você ainda lançou sobre ele as tuas chagas condenatórias. Irmã, irmão, é manhã de nos livrarmos de todo fardo pesado, de todo fardo que degrine. Você que falou contra alguém, liga. Pede perdão. Você que julgou alguém, você que trabalhou contra a prosperidade de alguém, você que tem murmurado contra a vida de alguém, ainda dá tempo de você se redimir. Peça perdão. Eu pedi perdão ou continue na tua razão e leve sobre a tua vida o peso do que Elifas e os seus companheiros estavam levando. Eu não te ouvirei mais, te diz o Senhor. Eu só aceitarei os sacrifícios se Jó sacrificar e orar por vocês. Olha que peso, irmão. Demais. Olha que coisa linda. Deus pegou aquele que estava debaixo de todo o conteúdo que eles tinham, eles usaram para acusar Jó. Você pecou e Jó não tinha pecado, irmão. E eles, pela tua lógica humana, por tudo que eles reuniam de subsídios do intelecto, da experiência, do que eles aprenderam a ver, irmã, irmão, se esvazie do teu achismo. Olhe com olhar de misericórdia para aqueles que você não entendem o tempo de Deus na vida deles. Estão falando, olha, irmão, e tem uma coisa, quem fala mal de um, vem você para falar ou denegrir alguém, ele vai falar mal de você para outro também. Então tenha sabedoria. Perceba o mundo espiritual. Não se venda às falácias. Porque quando o inferno, quando alguém está desequilibrado, às vezes nem é uma má pessoa, irmão Jefferson. É verdade. Mas está desequilibrada num momento ruim, né? E fala de um, fala contra o outro. Isso não provém de Deus, irmão. E nós temos que lutar contra toda a divisão, contra todo espírito que tenta malograr a tua fé e te tirar do contexto do amor, do contexto da simplicidade, da caridade que não julga ninguém, a caridade que não folga com injustiça, mas folga com a verdade. A caridade é perfeita, benigna, sofredora, longânima. Ela tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, sem julgar e nem ser pesada a ninguém. A caridade é perfeita. E tem gente que acha que caridade é levar um pão, um pedaço de Não é só isso. A maior caridade é você amar sem interesses nenhum, sem querer extrair do teu irmão. É amar aqueles que estão numa zona da tua vida, num ponto da tua vida que eles não têm nada para te oferecer. É amar no amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus para conosco. A caridade vai visitar esta igreja hoje. E você que está contaminado por informações que tentaram arrancar do teu coração a beleza de Deus sobre alguém, que tentaram arrancar do teu coração, irmã, não se venda às falácias. Seja espiritual, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, teste os espíritos. Você tem dentro de você a verdade do Espírito Santo. Peça para ele te mostrar quem é quem no cenário da vida, e você caminhará sempre debaixo do que está em Coríntios, a verdadeira supremacia da caridade. E a sabedoria de Deus não vai permitir nunca que você atraia sobre ti maldições. Porque o que atraiu Elifas foi o achismo, foi ele dar ouvidos às vozes da tua lógica. E o inferno, ele é o pai da mentira, irmão. Você sabe o que é isso, irmão Jefferson? Como ele confecciona bem uma mentira. É muito forte. Como ele consegue enganar no mundo espiritual. Conseguiu enganar anjos. É verdade. Anjos, irmão. Lá em cima. Que viam Deus, que viviam Deus, que foram criados por Deus. E ele conseguiu malográ-los. Imagina nós aqui na terra. Vai começar o Amanhecer com Cristo. Essa palavra está gloriosa, mas temos que dar uma brecada. Irmã,
o Senhor está te ensinando agora, irmão. Esvazia o teu copo. Esvazia o teu ser. Tira todo o achismo humano e se curve à excelência desta palavra e diga: me perdoe, Senhor, se eu julguei alguém, se eu tratei alguém de uma forma injusta. Eu não quero maldição sobre a minha vida. Eu quero a tua benção. Então ora com os fracos, ore com os menos favorecidos. Procura aquele que te disseram que ele não presta, porque Cristo, ele não deixou ninguém para trás. O teu ofício é ser o bom samaritano. Não o levita, nem o sacerdócio. Não olhe pelas letras da dignidade, de me diga com quem eu ando, que eu te direi enquanto andas. Eu quero que você ande com aquele que precisa de remédio, porque eu te fiz o antídoto. Deus seja louvado. Amém.